One Piece se envolveu numa polêmica muito delicada na última semana no capítulo 1070 do mangá, envolvendo a cópia da Imperatriz Pirata Boa Hancock utilizando os poderes da Akuma no Mi da personagem original. Só que aí que tá. Ela é uma criança agora. A cópia da Boa Hancock tem a sua aparência de criança e ainda assim ela utilizou os poderes da sua Akuma no Mi original contra marinheiros. Será que realmente faz sentido isso? Vamos entender nesse vídeo se essa polêmica faz sentido e como de fato funcionam os poderes da Akuma no Mi da Boa Hancock pra gente realmente validar ou não essa polêmica. Não antes de você conferir se você tá inscrito no canal aí embaixo, galera. Tamo indo aos pouquinhos ali, aos poucos a gente vai bater a meta de 700 mil inscritos, quem sabe já nos próximos meses. Então aproveita para conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado para você não perder os vídeos que saem toda semana sobre o mangá e o universo de One Piece. Bora lá! Primeiro a gente descobriu que os Serafins, que são os novos pacifistas criados pelo Dr. Vegapunk, eles também são capazes de usar poderes de Akuma no Mi, dependendo do tipo de cada Akuma no Mi, né? O Vegapunk ele explicou pra gente que, dependendo do tipo, ele consegue ou não copiar aqueles poderes, e isso abriu um precedente muito engraçado. Se a gente considerar que possa existir um Serafim do Crocodile, por exemplo, se ele não teria uma Akuma no Mi diferente da que ele tem originalmente, já que o Vegapunk ele explicou pra gente que Logias são extremamente difíceis de se copiar e que ele fez o possível, o que deu a entender que ele realmente não consegue copiar plenamente os poderes da Akuma no Mi do tipo Logia. E como a gente sabe, o Crocodile na sua versão original tem a fruta da areia. Então, se ele não pode ter a fruta da areia, se a cópia dele não pode ter a fruta da areia, que tipo de fruta ele poderia ter, né? É uma pergunta interessante aí pra gente se fazer. Se ele não teria, por exemplo, a zona do crocodilo, talvez, só pelo nome dele ser Sir Crocodile. Ou, por exemplo, o Serafim do Mihawk, que a gente sabe que a sua versão original não possui Akuma no Mi nenhuma até segunda ordem. Então, que tipo de Akuma no Mi ele poderia ter? Será que o Vegapunk não poderia colocar, por exemplo, a fruta do Bug no próprio Mihawk? Seria engraçado, né? Além da possibilidade de existir um Serafim do Bug, por que não o Vegapunk ele também pegar a fruta do Bug e dar para o Serafim dele próprio, mas também criar uma outra cópia para um Serafim do Mihawk, por exemplo, que a gente sabe que existe, a gente já viu lutando, a gente só não sabe que tipo de Akuma no Mi ele possa ter, mas seria interessante, né? Ele não só ter as habilidades ofensivas dele como o melhor espadachim do mundo, né? Pelo menos uma versão copiada do melhor espadachim do mundo, mas também ter uma habilidade de forma defensiva que seria a fruta da divisão do Bug, né? Seria muito irônico, já que ele não conseguiu cortar o Bug na Guerra de Marineford. Mas a gente viu também aqui, que é o que interessa para esse vídeo, a Mini Hancock, a Serafim da Hancock, usando os poderes da Akuma no Mi original. A Mini Hancock tem os poderes da Mero Mero no Mi, que a Hancock usa para seduzir os seus inimigos e transformá-los em pedra. Só que tem um porém aqui também, galera. A Mini Hancock tem a aparência de uma garota de, aparentemente, 12 anos. E no capítulo 1070 vimos ela usando os poderes da Boa Hancock original para transformar esses marinheiros em pedra. E aqui que tá a grande pergunta. Peraí, você tá me dizendo que aqueles marinheiros eles sentiram atração física por uma garota com aparência de 12 anos de idade? É isso mesmo? E um argumento que eu vi muita gente usar é que a Hancock ela pode transformar literalmente qualquer coisa em pedra, independente se for um ser vivo ou não. Como, por exemplo, a gente viu, né, a Hancock transformando os pacifistas em pedras através dos seus chutes. E os pacifistas, eles são robôs que não possuem qualquer tipo de consciência. Ela, inclusive, também conseguiu transformar o Dite do Smoker, né, que tem a ponta feita de Kairoseki, inclusive, em pedra com o seu toque. Então, os poderes dela não se limitariam a só seres animados que sentissem atração física por ela. Ela pode transformar bolas de canhão, balas de canhão em pedra e qualquer coisa do tipo. Só que tem um porém. A gente precisa diferenciar primeiro algumas técnicas que ela possui. De fato, quando ela consegue um toque físico direto contra algum alvo, ali não tem escapatória, ela realmente consegue transformar literalmente qualquer coisa em pedra. E até existe uma diferença no alcance da técnica quando ela tem um toque direto no seu alvo que não chega a transformar o alvo por completo em pedra, mas transforma só a área afetada em pedra, como a gente viu com esse marinheiro ali, né, com esse pirata, na verdade, que foi chutado por ela. Mas apesar dela conseguir transformar literalmente qualquer coisa em pedra com um toque direto, isso caso a pessoa não se defenda com arma
relacionamento, enfim, desconsiderando essa variável, existe também a técnica onde ela ataca a distância e ela de fato usa os sentimentos do seu alvo para que ele seja transformado em pedra, e nesses casos realmente depende da emoção da pessoa. Nesses casos onde a Hancock ela usa um golpe a longa distância, realmente depende das emoções do seu alvo estarem direcionados a ela, como a gente viu, por exemplo, o exemplo do vice-almirante Momonga, que foi até a Amazon Lily tentar recrutar a Boa Hancock para que ela lutasse na guerra de Marineford, que desviou a sua emoção atravessando a própria mão com uma faca para que ele não fosse afetado pelos poderes dela. Então, primeiro, é importante diferenciar essas duas coisas, os golpes com contato direto e os golpes à distância, que tem sim uma diferença bem grande nisso aí. Agora, sobre a definição geral dos poderes da Hancock, né, a definição dos poderes dela por si só, a gente precisa lembrar que Mero-Mero, de Mero-Mero no Mi, né, que é o nome da fruta da Hancock, esse termo Mero-Mero é na verdade uma onomatopeia japonesa, que significa um tipo de som, né, um efeito sonoro para a perda do autocontrole, seja por embriaguez ou emoções como amor ou luxúria. Então, pela própria definição do que é a onomatopeia que representa os poderes da Hancock, a gente já pode aqui tirar que não é exatamente somente uma emoção de um sentimento de atração física, mas sim um sentimento de amor também, de forma geral. Óbvio que quando se trata de alvos do sexo masculino, devido à beleza da Hancock ser tão grande, é muito fácil eles cederem ao sentimento de perversão ou luxúria em relação a ela. Mas vale lembrar também que qualquer pessoa, independente do gênero, pode cair nos encantos da Hancock e ser transformada em pedra. É só a gente lembrar em Amazon Lily, quando ela transforma literalmente toda a plateia da ilha em pedra, que era composta inteiramente por mulheres, ou, por exemplo, quando ela tenta invadir a prisão de Impel Down, quando ela transforma a Dominó em pedra, que era uma guarda de Impel Down, que também era uma mulher e também foi transformada em pedra. E ficaria meio esquisito, né, se o poder da Hancock ela dependesse somente de atração física, o que implicaria em dizer que, por exemplo, todas as guerreiras de Amazon Lily, no mínimo, seriam bissexuais, que teriam que ter necessariamente uma atração física pela Hancock, o que seria até uma forma de você estereotipar demais personagens que são guerreiras, mulheres poderosas, e você implicar que elas necessariamente teriam que ser minimamente bissexuais para serem afetados pelo poder da Hancock. Então é importante perceber que quando se tratam de mulheres, a Hancock seduz, entre aspas, os seus alvos também através de um comportamento mais fofo, e não necessariamente só através de um comportamento sexual, através da sua sedução, através da sua beleza. Óbvio que ela também usa através da sua beleza, mas não num sentido sexual, mas também num sentido de fofura. Por exemplo, quando ela diz pro Luffy que ele pode chamar ela só de Hancock, e nessa hora todas as mulheres ao redor acham aquilo extremamente fofo, né? Ela faz essa carinha aqui de não, você pode me chamar de Hancock. E óbvio que ela estava falando aquilo pro Luffy, mas todo mundo ao redor dela também reage àquilo, porque estava todo mundo presenciando as atitudes, o comportamento da Hancock. E naquele momento a Hancock ela demonstra esse jeito mais fofo e mais delicado dela, que faz, ainda assim, com que todo mundo ali se sinta apaixonado por ela, sinta uma emoção em relação a ela. Apesar de ninguém ter se transformado em pedra naquele momento, mas isso porque ela não estava usando, não tinha intenção de transformar aquelas mulheres em pedra naquele momento, mas isso não impediu o sentimento delas de existir, e não era naquele momento um sentimento, por exemplo, de luxúria, de desejo sexual. Era um sentimento de, meu Deus, como é fofa a Hancock fazendo essa carinha. Só que voltando ao caso da mini Hancock, a gente está falando de personagens de alvos do sexo masculino. Então será que eles não estavam realmente se sentindo seduzidos por uma criança de 12 anos? O que está acontecendo?
Como eu falei, galera, não se limita, é um poder que não necessariamente se limita à atração física, a desejo carnal, mas pode também significar um sentido mais amplo de amor, de fofura, de estar apaixonado por algo kawaii, por exemplo, né? Óbvio que visualmente e pela forma como a gente normalmente vê a Hancock usando esse poder dela, a Hancock original usando esse poder dela para conseguir transformar homens, né, pessoas do sexo masculino, em pedra, acaba ficando meio confuso num primeiro momento, mas se a gente pegar esses outros exemplos da obra, dá pra gente deduzir que não se limita somente a isso, e apesar da gente ter um histórico muito negativo na animação japonesa, de um histórico muito pesado de sexualização de, né, personagens femininas com um físico muito jovem, e ainda assim com a desculpa de que elas são, na verdade, seres místicos de 5.000 anos de idade, o que nada mais é do que uma desculpa pra isso, né? E isso, obviamente, porque, já que na vida real não pode, vamos aloprar então na animação, e aí a gente tem isso sendo banalizado, né, de forma geral nas animações japonesas, mas se a gente pegar o histórico de One Piece especificamente, a gente não tem um histórico negativo por parte do Oda em relação a esse tema, né? Então eu acho que, por conta disso, pelo histórico do Oda ser positivo, né, ter um saldo positivo quanto a isso, eu acho que a gente pode dar o benefício da dúvida, minimamente, nesse caso pra ele, e dizer que realmente ele não teve intenção, qualquer tipo de intenção em realmente tentar sexualizar a mini Hancock nesse caso, né? E se a gente pegar, como eu falei, o sentido amplo do poder, da definição do poder dela, aí que a gente realmente não tem dúvida de que o poder dela não se limita somente à atração física, necessariamente. Então eu espero ter esclarecido esse tema. É claro que no review, como é muita coisa pra comentar, eu passei por alto em relação a esse tema, mas eu achei que era justo, era válido fazer um vídeo só esclarecendo, só focando nesse tema que é bom, pra deixar as coisas bem claras, né? Como eu falei, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece. Até a próxima, tchau!